Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o árbitro sorteado pela CBF para o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. Ele também, vamos analisar aí uma decisão da Justiça que expediu bloqueios de cobrança da SAF. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão, boa noite pra todo mundo. E quinta-feira às 7h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar em São Januário, estamos na espera da dona CBF, se estaremos lá ou não. Vasco e Palmeiras é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e ainda virgem vitórias no Brasileiro 2026. Esperamos, né, que o Vasco vença o Palmeiras. Aliás, a última vitória do Vasco sobre o Palmeiras foi em 2017. Já se vão 9 anos da última vitória. São 10 derrotas e 4 empates. Aliás, isso ilustra, né, a decadência esportiva do Vasco, que o Palmeiras era um adversário que o Vasco ganhava e perdia, né, equilibradamente, né? Por exemplo, tem título do Vasco, que já foi campeão em cima do Palmeiras, inclusive, tanto no Brasileiro quanto na Mercosul, da virada do século. E também nas campanhas de 89, o Vasco, um dos poucos jogos que o Vasco perdeu em 89 foi para o Palmeiras, mas em 97 venceu, além da final de 2 empates 0-0, o Vasco levou o título porque tinha a maior campanha, mas na fase de classificação venceu por 2-1, né, gol do Edmundo e do Juninho. Mas, então assim, era um clássico que era equilibrado, né? O Vasco vencia, o Palmeiras vencia. E desde quando houve essa decadência esportiva do Vasco, o Vasco tem inscrita com um monte de adversários históricos. O Corinthians, por exemplo, não vence o Corinthians desde 2010 em São Paulo, quebrou a escrita porque era pior. Não vencia nem em São Paulo, nem no Rio. No ano retrasado, acabou a escrita vencendo em casa, né, por 2-0, o gol do Lucas Pinto, do Safosa de falta. Mas lá em São Paulo ainda continua essa escrita. O Internacional acabou com a escrita de vencer no ano retrasado, né, que tem até zagueiro, parece que cometeu crime fazer gol naquele jogo. Venceu o Inter por 2-0 e acabou escrito que não venceu o Inter lá desde 2019. Mas eu acho que tem uma escrita com um monte de gente. O nosso ex-maior rival, por exemplo, o Vasco não vence desde 2021. Aquele 1-0 gol do Comita foi o primeiro clássico, né, da era 7-7. Então, assim, espero que essa escrita acabe, né, cômoda escrita acabe na quinta-feira. Bom, e o técnico Renato Gaúcho vem fazendo experimentos, né, na equipe. Tudo leva a crer que o Juan Barros, que era um titular absoluto, com o Fernando Diniz, vai para o banco, e o trio de volantes seja o Thiago Mendes, o Hugo Moura, o Tchê. Mas vamos aguardar que tem ainda amanhã e quarta para o Renato decidir os 11 titulares, essa estreia dele, desse retorno dele ao comando do Vasco. Bom, e depois de falar desse jogo, a CBF definiu o árbitro da partida, será o
Flávio Sampaio, né? Pereira Sampaio de Brasília, olha aí, tem vários erros contra o Vasco, mas vamos ser justos que a arbitragem do Brasil é ruim, de mal a pior, como cantaria o Kid Abelha, a Paula Toller. Então, assim, espero que eles tenham uma noite iluminada, né, em São Januário, que faça uma boa arbitragem, que nenhum dos lados tem o que queixar da arbitragem dele. Mas vamos aguardar que quinta-feira a gente terá essa resposta, mas olha o medo, porque é uma coleção de erros desse árbitro contra o Vasco. Bom, e hoje saiu uma decisão da Justiça bloqueando cobranças da Vasco SAF, né, que não possam penhorar bens, ações da Vasco SAF, né, credores não podem penhorar bens, ações da Vasco SAF para cobrar dívidas. Bom, a decisão é clara que já tem uma recuperação judicial, que ela tem que seguir a ordem da recuperação judicial, mas muita gente comemorou como se fosse um efeito gigantesco. Aliás, estão comemorando 60 milhões de caixas. Esquece que Vasco pediu um empréstimo no final do ano passado, o DIP, que pode explicar, ainda não divulgou o balanço para a gente entender melhor, porque desses 60 milhões em caixa, mas os próprios Pedrinho comemorando os 60 milhões de caixa, mas sem patrocinador master, sem patrocinador nas mangas das camisas, sem ainda um novo gestor. Dizem que até o final desse mês vai sair, vamos aguardar, né? Bom, inclusive aí muita gente levando fé nisso, e até rivais estão discutindo se há conflito de interesse, se não há conflito de interesse, sobre a possibilidade do Marco Lamáquia ser o novo investidor do Vasco. Mas ainda vamos falar mais disso pela frente, mas muita gente comemorando a decisão de hoje, porque muita gente confundiu que é como se a 77AK, a Justiça tivesse tirado ela de jogada, que os 90% das ações estavam com a associação. Não é isso. É como se fosse você sendo credor de um cara pedindo como garantia o carro da pessoa. E a Justiça falando, não, você não pode pedir o carro como garantia. E foi o que a Justiça decidiu hoje, que os credores não podem pedir as ações da Vasco SAF como garantia, entre outros bens da Vasco SAF como garantia. Bom, uma boa decisão, uma decisão que alivia a Vasco SAF, mas tem muita gente comemorando aí, Pedrinho é foda, acho que é o básico do básico, né? Já que ele optou em brigar com os parceiros, a gente esperasse essa grana ia bater em setembro para depois conseguir um dólar, 90% da SAF, é o mínimo que podia fazer. Agora, o que alivia tem. Agora eu quero ver o cumprimento da recuperação judicial, porque isso aí não se brinca, né? Mas boa decisão, vamos acompanhar, inclusive, se realmente vai sair do papel a SAF sendo revendida, porque se fala, especula-se muito
Mas eu não vi nenhum dos envolvidos falando claramente sobre isso. E também o potencial construtivo, hein? Não se fala mais. Será que até o final do ano ainda São Januário não vai ter, as obras de São Januário não vai ter saído no papel? Ah, vai ser no janeiro do ano que vem. Esse ano é ano eleitoral, muito pelo visto, a situação vai usar justamente um potencial construtivo como maneira de para a sua reeleição. Assim como a gente não precisa ser um grande marqueteiro político para saber que a oposição vai usar também essa falta de ações visíveis no potencial construtivo sair do papel. Então, é isso, galera. Então, o nosso Despertar Vascaíno, a hora do almoço, amanhã tem a hora do almoço, e boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.